Então, Sim, sim. como é comitê... Ah, chegou o Jair, olha o doutor Jair Tato ali chegando com o seu famoso chapéu. E hoje não está fumando, inacreditável. Hoje não está fumando, que coisa. Boa tarde, presidente. Ai, ai, ai. Bom, nós tivemos a reunião passada e, como é comitê... Ah, chegou o Jair, olha algumas questões que são centrais. Foi a questão de que o Poder Executivo não tem conversado com as entidades. O Poder Executivo não tem nem com os representantes da sociedade. Bom, alguém está com o microfone aberto aí, fecha, por favor. Nós tivemos a reunião passada, fechou? E essa foi uma questão muito importante que todos levantaram. Também a questão da alimentação, que está sendo muito restrita. A gente discutiu bastante essa questão de ampliar significativamente a alimentação. O acesso remoto de qualidade, que é outra questão que foi levantada por esse comitê. E também o não retorno às aulas, né? E essa foi uma questão muito importante. E tem várias propostas que foram colocadas, né? As propostas foram que o comitê solicitou à SME que seja convidado ou convocado para a próxima reunião, que seria essa. Eles disseram que não podem hoje, virão numa próxima. Foi levantada pelo comitê. Uma manifestação lida do documento base do comitê, análise de como transformar as discussões realizadas do dia em ações, na Comissão de Educação, que a gente está ajudando, Comissão de Educação da Câmara, a possibilidade do conteúdo das reuniões ser publicado no Diário Oficial e que as próximas reuniões tenham início às 13 horas, né? Então, são essas questões que foram levantadas e é bem interessante que, bem nessa semana, eles anunciaram que voltariam às aulas, né? E houve uma reação bastante significativa da sociedade de manifestações contrárias, né? Até tem pesquisas que diz que mais de 70% não sente seguro de levar os filhos para a escola e assim 75. Vai. 75, quer dizer, é impressionante a maioria. Eu vou pondo aqui, eu vou admitindo, chegou Maciel Nascimento, admitido. Então é isso. Então vamos começar a falar. Vamos tentar falar um pouco bem objetivamente, porque a gente esperava hoje ter o secretário ou alguém da secretaria, então nós não temos. Então nós vamos procurar... Pois não, Jair. Tá. Eu até te interrompi aí na organização da reunião, desculpa. Eu só queria me inscrever para falar no início, coisa... Sim, o vereador Jair, o vereador Suplicy falarão primeiro, e depois as demais se inscrevem. Estão de acordo? Então, peço assim... Só queria dizer boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Suplicy. Vou passar a palavra agora para o Jair Tato, tá? E depois você fala, tá, vereador? Presidente, quero saudar aí. Vereador Jair, então, com a palavra. Não, rapidamente saudar novamente os companheiros e companheiras que estão aí. Eu estou dizendo, quero registrar que esse comitê está extremamente representativo. E eu diria que a palavra de ordem nossa, presidente, é que esse comitê não vai morrer, não. Porque nós já tivemos 2 comitês de emergência instalados aí na casa, um da saúde e teve um de finanças, também tratado junto ao TCM, que criaram uma situação de esvaziamento. O que a secretaria faz, mais uma vez, conosco, não é um desrespeito a mim, a você, ao Suplicy, ao Chechel, ao Claudinho, não. É um desrespeito às entidades que muito representam o setor. Então, a primeira reunião foi feita uma ata bem elaborada. Na segunda reunião houve um belo documento feito por algumas dessas entidades que estão participando conosco, né? E veemente. Então, acho que eu queria concluir com todos nós aqui, vereadores e as entidades, e esse comitê, o governo, a secretaria não vai esvaziar. Então, acho que é um acordo tácito que nós vamos fazer hoje aqui, e nós, obviamente,
vamos, mais uma vez, registrar em ata tudo que for tratado aqui hoje, né? Porque eu acho que trata-se de uma falta de respeito por parte da Secretaria Municipal de Educação. Os 3 temas centrais, que é a questão do ensino à distância, essa dificuldade, a volta às aulas, repito, e mais emergencial, eu acho que é a questão de uma política de distribuição dos alimentos. Eu não peguei, presidente, não me informei o que ocorreu na última semana, da última reunião nossa de terça até hoje, se houve uma melhora na questão da distribuição desses alimentos. Então, obviamente, até porque quem compreende mais isso são os companheiros e companheiras aí que acompanham o dia a dia dos fóruns e dos sindicatos que aqui estão representados. Então, volto a repetir, eu acho que uma palavra de ordem nossa aqui, e conclamo a todos, que o governo não vai conseguir esvaziar este comitê criado com muito esforço e com a colaboração de todos aí, que estão aí todas. Tá bom, presidente? Eu acho que essa é a minha mensagem e nós vamos poder ouvir hoje. Isso é muito importante. E parabéns mais uma vez aí pela sua condução. Enfim, ou seja, entidades, eu quero fazer um registro que o presidente Eliseu, que é professor, sempre que a gente lembra de uma entidade que não estava incluída, a gente imediatamente procura convidar, não é isso? Pode ser que hoje venham participar outros que não estiveram nas 2 primeiras reuniões, né? Ou seja, nós estamos ampliando para toda a sociedade, os profissionais de educação da cidade de São Paulo. Então é isso, presidente, queria registrar. E parabéns aí mais uma vez pelo trabalho. Obrigado, Jair. Muito obrigado. Também. Eu queria, então, só também ressaltar o papel muito dedicado da nossa assessoria na Câmara, né? O Rafael, a Edith, a menina que estava antes, eu esqueci o nome. Camila. Também agradecer muito a assessoria, que tem tido um papel muito sério, muito correto e muito competente. Olha, está inscrito o vereador Suplicy, depois a Margarida, depois o Christian. E depois o Luiz também. A Kézia, eu queria falar, presidente, por favor. Está inscrita, então. Está inscrita. Está inscrita, Kézia. Tudo bem? Obrigada. Então, a Kézia está inscrita agora. Kézia. Presidente, Claudete também. Quem mais? Claudete também. Então, dou a palavra agora, passo a palavra para o vereador Suplicy, por favor. Claudete inscrita também. Presidente Eliseu Gabriel, prezado Gaetato e Claudete, Valéria, Luiz, os que eu estou vendo, Michel, Margarida e todos que estão presentes, eu quero saudá-los e dizer da contribuição tão importante que vocês estão dando ao expressarem aqui as suas preocupações com os professores e todos os servidores da rede de educação municipal de São Paulo e as suas preocupações com respeito à saúde de cada um. É preciso que a determinação de volta às aulas precisa ser feita de uma maneira que resguarde a saúde de todos e especialmente das crianças e todos que estudam. Gabriel, enquanto se inicia e se desenvolve a reunião, eu me sinto no dever de telefonar para o gabinete do secretário de Educação, informando que ele foi convidado e que a nossa expectativa é que ele compareça ainda na nossa reunião para ouvir os representantes de todos que trabalham pela melhor educação possível para nossas crianças e para os nossos jovens. Se eu tanto batalho pela renda básica de
cidadania, também quero sempre estar batalhando pela melhor qualidade de educação para todos os meninos e meninas, para todos os jovens, e por isso que eu cumprimento a todos vocês que vieram aqui para assegurar o direito da melhor qualidade de educação para nossas crianças e jovens. Então, presidente, eu vou tentar ligar para o gabinete do prefeito, do secretário de Educação, dizendo que nós estamos aguardando a presença dele. Um abraço. Ok, vereador. Muito bom. O próximo inscrito é a Margarida. Obrigado, vereador Suplicy. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, presidente, boa tarde, colegas. Eu me inscrevi para dizer apenas o básico, não vou ficar repetindo o que a gente já disse. Neste momento, ontem, né, à tarde, que nós recebemos uma convocação, aí, um convite para participar de uma reunião virtual com o secretário da Educação, uma reunião para acontecer entre as 15 e as 16 horas, com a participação das entidades, para tratar do retorno às aulas presenciais. Não tenho procuração de ninguém para falar, mas eu tenho a impressão de que isso nada mais é de que uma reunião para informar aquilo que eles já decidiram. E que nós, a Profem, já não só fala, mas escreve, está em seus portais, está em todos os seus meios de comunicação, nós somos contrários a essa retomada das aulas presenciais sem que haja a garantia das condições de saúde de todo mundo, porque fazer isso de uma forma em que se vá colocar em risco equivale a um genocídio, porque você vai contaminar crianças, as crianças vão contaminar os seus pais, e nós vamos fazer uma contaminação em cadeia, e nós vamos piorar muito essa situação. Precisamos, sim, de ter condições sanitárias ideais para que se possa voltar. É lógico que nós queremos voltar às aulas, mas não pondo em risco a saúde de ninguém. É evidente que entendemos que nada substitui o contato presencial entre professores, entre alunos. É claro que sim, mas não sob o risco de se perder vidas. Aí nada compensa, nada vai resolver. Sabemos que os problemas ainda persistem. A SME não conseguiu resolver a falta de insumos, não conseguiu resolver a questão de que os profissionais de educação estão se valendo dos seus próprios equipamentos, da sua própria, quem paga é ele, de tudo, dos seus dados, para poder participar e fazer o melhor possível. E esse melhor possível, que todo mundo está tentando, ainda está carecendo de muito apoio de SME, de muitas iniciativas que viessem a facilitar a vida de todo mundo. Não conseguimos resolver isso, e aí o secretário já vem falando em retomada das aulas presenciais, sem que a gente tenha condições sanitárias para isso. Nós estamos falando de crianças, estamos falando de jovens. Quem é que nunca foi adolescente, não sabe quanto adolescente, ainda mais agora, depois de tanto tempo de isolamento, se eles não vão querer estar juntos, se eles não... Imagina, nós já fomos adolescentes. Pois é, trocar de máscara. E adolescente também, eles estão com os hormônios explodindo, quem não sabe disso? Quem não sabe disso, eles vão ficar... E eles têm aquele pensamento mágico, acontece com os outros, não acontece comigo. Fora os pequenos, a educação infantil, então, vou até deixar para a Claudete esmiuçar ainda muito mais isso aí, que é bem a praia dela, é nossa também, mas é mais difícil ainda, são bebezinhos, como é que eles vão seguir regras? Como é que vai acontecer isso? É muito complicado. Não conseguimos resolver a questão da alimentação, não conseguimos resolver insumos, não conseguimos resolver nada, e agora... o secretário, que não nos recebe desde março, nós estamos pedindo reuniões virtuais, é claro, não nos recebe para uma reunião virtual, agora convida para sexta-feira, para 1 horinha, o secretário falar, e as 5 entidades também, é claro,
vão se posicionar, mas não é uma reunião de negociação. Pelo que eu estou percebendo, será uma reunião de informação. E não é isso que nós queremos. Nós queremos o diálogo, nós queremos a negociação, nós queremos o melhor para todos. O melhor para as crianças, o melhor para os profissionais de educação, o melhor para a sociedade como um todo. É isso que a gente quer. Obrigada. Ok. Obrigado, Margarida. Está escrito agora o Cristian e depois a Késia. Cristian, com a palavra. Eu me inscrevi para poder passar por Luiz, que eu não estava conseguindo a mãozinha. Então é o Luiz, tá? Ok. Com licença, vereador. Eu queria dividir a minha palavra com a Márcia Simões, que também é da imprensa do Sinesc. Eu vou ser bastante rápido. Ela também pediu a palavra. Isso. Eliseu, a gente lançou o nosso retrato da rede deste ano, 2020, já deve ter chego na Câmara para os vereadores, está sendo enviado para as entidades, é uma pesquisa qualificada e este ano 500 gestores responderam nas 13 DREs. Na capa nossa, ela coloca pesquisa Sinesc mostra precarização crescente na rede municipal. Isso foi fim de fevereiro. Falta de verbas, falta de profissionais, de apoio pedagógico, falta de formação, degradação das condições de trabalho, sobrecarga... Luiz, está dando eco. Aí vê se você tem outro microfone aberto. Está dando eco na sua fala. Eu estou ouvindo, mas o meu eu estou sozinho, quietinho aqui. O meu não é. Bom, o retrato, nós temos dentro dele, nós temos o índice Sinesc do ensino municipal, que é um indicador que vai de 0 a 1. Rapidamente. Gestão de pessoas, nota 0,3. Apoio técnico da Secretaria Municipal, 0,2. Capacitação dos profissionais, 0,2. Ambiente físico, equipamentos, reformas, 0,2. Saúde, muitos trabalhando com várias doenças, 0,14. E violência, que a gente bate muito, 0,33. Então, de 0 a 1, a nota de SME foi 0,24 esse ano. Então... realmente, que condições que a rede está, e sendo anunciado dia 8/9 a volta às aulas pelo governador, como já foi falado aí, 76% da pesquisa não querem a volta, e agora eu procurei aqui, São Paulo tem 14.400 mortes. Então, para o Sinesc, a volta às aulas sem escuta, sem negociação, sem testagem para todos, sem verbas adicionais, sem garantia de higiene, segurança, os prédios, muitos com problemas estruturais, módulos, pessoas incompletos, sem apoio pedagógico adequado das DREs, volta às aulas, para o Sinesc é nem pensar. Então, na realidade, seria sem volta às aulas. Então, diante desse quadro, é a posição nossa que a gente tem discutido e eu gostaria que a Márcia falasse um pouquinho também, dentro da nossa linha do Sinesc, e ela é do CAE também. Obrigado, Eliseu. Obrigada, Luiz. Uma boa tarde aí a todos. Também, para não ser muito repetitiva, assim, como alguém que está no chão da escola, eu posso dizer que é muito afetivo, né? Eu sou diretora de educação infantil e os pais estão nos procurando, inclusive preocupados porque eles querem ter o direito de não voltar e não perder o seu espaço na escola. Mas, enfim, eu acho que a fala que eu queria trazer aqui é em relação à alimentação escolar, porque, independente desse processo, que seria primeiro em agosto, então, nós temos ainda hoje, que é setembro, perdão, né? O mês de julho e o mês de agosto, para a gente passar fome, né? Para essas crianças passarem fome. Então, assim, é imperativo resolver essa questão da alimentação escolar. Bom, e tendo que pensar que mesmo na volta, porque a fala da secretaria foi, que nós temos os galpões serão usados na volta,
né, o que a gente tem de dinheiro em caixa será usado para comprar esses alimentos para a volta. Mas, assim, a volta não será de 100%, a volta não será plena. Então, a gente precisa pensar já, para ontem, como equacionar, como garantir esse direito das crianças, dos jovens e dos adultos, de todos esses seres humanos terem alimentação de qualidade. Porque a cesta básica, como bem disse o vereador Jair Tato, na minha região, por exemplo, não chegou, houve problemas de entrega, mas a gente também discute bastante o teor dessa cesta básica, que não está de acordo com a proposta de alimentação escolar que a gente, enquanto educador, tem implantado na rede. Então, para não me alongar, é isso, gente. Obrigada. Eliseu, por favor, me escreva. Quem levantou a mão que eu não vi agora foi a Lucy? A Lucy. Agora, o Christian tá inscrito, ou então a Kézia. O Christian vai falar ou não? Christian? Só um pouquinho. Já falei, vereador. Eu passei por Luiz e a Márcia falou, é a Kézia agora. Ok, certo. Então eu peço para a Kézia falar. Kézia, você com a palavra, por favor. Kézia. Boa tarde a todos. Chegou, Kézia. Eu quero falar uma coisa. Bom, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Eu quero falar um pouco sobre alimentação. Eu, como mãe de aluno... Espera um pouquinho, pessoal. Vou pedir um favor para desligar o microfone. Alguém deve estar com o microfone aberto e está fazendo eco aí. Não sei o que está acontecendo. Fala, Kézia. Eu quero falar que é uma vergonha essa questão da alimentação. Acho que está dando eco, né? Vou desligar o vídeo para ver se melhora. Melhorou? Não. Presidente, tem gente com o microfone ainda aberto, por isso. Certo. Bom, então é assim, eu acho que é uma vergonha essa questão da alimentação. Não chegou... Só um minutinho. Quem tiver com o microfone aberto, eu peço que feche o microfone cada vez que alguém fala, porque senão fica sempre... realimenta o som, né? Entendeu? Os assessores poderiam fazer isso. Quem abriu pode, eu acho que fechar o microfone. Não tem um sistema assim? Tem o coordenador da sala. Rafael? Sim, eu estou fazendo isso. Eu estou desativando todos que estão abertos. Kézia, com a palavra. Ok, então, eu quero dizer que é uma vergonha essa questão da alimentação. A gente está debatendo isso desde o começo da pandemia, quando o governo anunciou que daria alimentação somente para uma porcentagem dos alunos, e não fomos ouvidos até agora, de maneira nenhuma. A questão só aumenta a desigualdade, só aumenta a fome, e nada deu certo, nem a alimentação, nem o ensino EAD, pelo menos para nós, para as famílias, não está dando certo. Também a cartilha que foi entregue também não deu certo, alguns estudantes estão começando a receber apenas esta semana, e eu tive acesso à cartilha também somente essa semana, que a minha filha só recebeu agora. Pouco conteúdo e, nossa, tá tudo muito difícil. Agora, em questão do retorno das aulas, eu queria colocar o seguinte: se alguém acha que qualquer mãe ou pai de aluno, qualquer responsável não quer que o seu filho retorne às aulas, é maluco. Claro que a gente quer. Claro que a gente está com medo dessa questão da forma de perca de conteúdo, de tudo enquanto. Só que a gente quer a proteção da vida dos nossos filhos, porque é muito fácil vir dizer que teremos protocolo, que teremos segurança, quando a gente sabe, a gente vive no dia a dia das escolas, que nós não temos condição de limpeza nas escolas no dia a dia normal. Nós estamos com um número reduzido de pessoas para a limpeza, e funcionários da limpeza, e o governo não resolveu isso o ano passado. A gente ficou o ano inteiro com esse problema. Esse ano começou o ano fazendo notas, notificando a Secretaria, Ministério Público sobre esse problema, e esse problema continua. Ainda por cima, agravando e eu tenho certeza, nós temos certeza, nós do Cresce, que isso não vai ser reposto. Nós já não temos uma limpeza adequada. Quem nos garante que nós vamos ter? Então, por isso que essa pesquisa, que o senhor acabou de apresentar, que foi divulgada até em nível nacional,
os pais estão se colocando contrário à volta às aulas, mas não é irresponsabilidade como algumas pessoas querem dizer. É porque a gente precisa manter a vida dos nossos filhos, porque se a gente não sabe como essa doença se comporta no nível geral, a gente sabe que cada ser humano, ela se comporta de um jeito em cada organismo. Então, vai que nos nossos filhos ela se comporte de uma maneira que nos retire do convívio nosso. Então, a gente quer preservar a vida dos nossos filhos. Então, a gente não aceita um retorno às aulas nessas condições, porque a gente sabe que é uma condição precária. Apesar do governo dizer que tem protocolo, que vai seguir, que vai fazer e vai acontecer, a gente já sabe que isso não vai acontecer. Então, nós não vamos voltar. Em hipótese alguma, a gente volta enquanto a gente não tiver total segurança sanitária para isso. E todos os especialistas no assunto dizem que não é momento de retorno. Nós não temos como avaliar que em setembro a gente possa voltar neste momento. Tá? Então, a gente está com os especialistas de saúde, a gente acredita que não é o momento de voltar e nós vamos lutar para isso. Agora, a gente precisa que vocês na Câmara, principalmente os vereadores, né, e o Poder Judiciário, garanta a nossa segurança jurídica de que nós não vamos sofrer retaliação por não mandar nossos filhos para a escola, porque é o que o governo quer. Como a lei diz, que a gente é obrigado a mandar os filhos, porque senão a gente pode responder judicialmente, eles podem colocar isso contra a gente. Também, na questão pedagógica, que é a questão que mais preocupa o pai, de falta de aula, nós não vamos ter um resultado positivo, porque a gente já sabe que esse ensino EAD vai continuar para as crianças que não vão retornar, as crianças que vão retornar um dia sim, outro não, ou não se está claro como é que vai ser feito isso, que conteúdo que o professor vai conseguir dar para essa criança, prejudicando a outra que não está lá dentro da sala de aula. E como esse professor vai se virar para dar essa aula presencial e ainda uma aula EAD? Isso vai virar uma loucura, a gente vai ter todos os professores adoecendo, porque isso é uma questão muito complicada, e o governo não quer discutir conosco essa questão complicada. Então, a gente é taxativo, o segmento de pais, que nós não vamos retornar, as crianças não retornam à aula do que depender de nós. Então, é isso que eu queria falar. Muito obrigado, vereador. Obrigado, Kézia. Eu queria passar a palavra agora para a Claudete Alves. Claudete, com a palavra. Não estou ouvindo, Claudete. Está sem som, Claudete. Voltou. Agora vai. Pronto. Foi embora de novo. Sem som. A assessoria que desligou. Agora ligou. Tá. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Eu já falei aqui por demais e eu vou fazer como os meus colegas. Eu não vou ser repetitiva, mesmo porque daqui a pouco eu tenho uma live aí pela Câmara Municipal, através da Comissão aí de Finanças, na verdade, do vereador Donato, que está trazendo um infectologista, professor de medicina da USP, e uma educadora para debater essa questão do retorno. E como vai ser gravada, até aproveito o momento para convidá-los a participar. Então, eu não vou me alongar, mas eu queria dizer que eu sou contemplada nas falas anteriores e eu queria fazer um encaminhamento, presidente. A semana passada, o senhor, ao final, disse que levaria as questões colocadas na nossa reunião para a Comissão de Educação, para ver se poderia ser aprovadas ações efetivas via a Comissão de Educação. Então, eu queria fazer o seguinte encaminhamento devido à urgência das questões. E esse encaminhamento ele está ancorado nas posições aí de vários setores da sociedade. Quando o CRES coloca que é contra a volta em setembro, que setembro é ontem do tempo de organizar a rede numa pandemia para voltar, não é? A posição dos sindicatos, a posição da ciência, da medicina, dos setores mais sérios da sociedade que estão envoltos nessa discussão, eu queria propor o seguinte, porque assim, convida não vem,
chama as entidades 1 hora online. Vai para a televisão, o governo anuncia num dia, vai para a Rede Globo à tarde falando como vai ser. Não dá para discutir em 1 hora. Então, eu queria propor o seguinte encaminhamento. Eu não tenho prerrogativa para falar sobre os demais níveis de ensino, mas para a educação infantil, eu acho que a minha história de vida dos últimos 35 anos e a minha militância me credencia para... Eu quero fazer uma solicitação à Comissão de Educação da Câmara Municipal que realize a audiência pública sobre o retorno. E eu acho que, pela especificidade da educação infantil, até para que se oportunize um debate a miúde acerca dessa especificidade, eu acho que tem que ser uma audiência pública específica. E na audiência pública, o secretário de Educação tem que ser convocado. Porque assim, vereador Suplicy, eu vou ligar para ver se ele vem. Sabe, a gente conhece. Eu já fui colega de vocês, né, Eliseu? Eu sei como funciona. Eu sei que muitas vezes a vontade dos vereadores não são respeitadas. Entretanto, os vereadores dispõem de prerrogativas que ele pode convocar, não é? Então, eu acho que, devido à dramaticidade da situação, primeiro, a Comissão de Educação tem que falar para nós e para a sociedade qual é o posicionamento dela. A Comissão de Educação da maior cidade do Brasil, da maior rede de ensino público do Brasil. Ela, tirando o Estado, ela tem que se posicionar. Ou ela vai adotar a posição que o governo está adotando, ou ela vai adotar a posição desses segmentos da sociedade, da ciência e da medicina que já se posicionaram, que não tem como voltar. Eu acho uma ótima sugestão, vereador. Então, a sugestão é da audiência pública e que se aprove um posicionamento na Comissão de Educação. A Comissão de Educação tem que se posicionar, ou para o bem ou para o mal. Ou seja, ou pela vida ou para atender a pressão política da rede particular. E o segundo encaminhamento que eu faço, para finalizar, que eu gostaria que os senhores pudessem debater nessa condição, que enquanto houver a pandemia, não se possa comprar vagas na rede particular. Porque se isso acontecer, eu acho que tem que sair uma posição da Câmara Municipal relacionada a isso, principalmente da Comissão de Educação, porque se isso acontecer como formas de mitigar o problema, estará evidenciado que as decisões priorizaram os interesses econômicos em detrimento da vida de bebês, crianças, alunos e profissionais da educação. Então, eu faço esses dois encaminhamentos, eu sei da sensibilidade dos que estão aqui participando, e, por fim, eu queria ainda, aproveitando essa questão do senador Suplicy, que para mim será eternamente senador, da questão da renda mínima. Eu já tive algumas divergências quando ele prefaciou aquele meu livro do resgate da vida histórica dos descendentes de negros africanos escravizados no Brasil, mas eu acho que nunca foi tão oportuno a instituição da renda mínima, principalmente para essas famílias usuárias da educação. E aí, finalizando, presidente, eu quero dar um dado. Nós temos, eu só estou dando dado da educação infantil, que eu não me meto a falar em área que eu não atuo. Eu defendo, tal, mas eu não atuo enquanto educadora. Nós temos na cidade de São Paulo aproximadamente
212 mil dados do Fundeb, de dezembro de 2019. Nós temos aproximadamente 212 mil crianças de 4 a 5 anos nas EMEIs. E nós temos cerca de 359 mil crianças na rede direta e rede conveniada, mas que não só são crianças de 0 a 3. A rede conveniada atende também a milhares, a faixa etária de 4 a 5 anos, é só lá verificar os dados do Fundeb, como a rede direta também, dependendo do lugar, da situação, da organização, atende infantil 1 e infantil 2. Abriram o microfone. Abriram o microfone e está me atrapalhando. Para finalizar, são cerca de 471 mil crianças, e pelos estudos que nós temos acompanhado das finanças da prefeitura, é possível, sim, eu quero insistir, de, ao invés de colocar em risco de segurança física e de saúde, os gestores, o quadro de apoio, que tem que se submeter à entrega de cestas básicas que não dão para todo mundo. Levando em conta que nós estamos com 40 milhões de desempregados no Brasil e que antes da pandemia já tinha um número enorme de desempregados, que se garanta para essas mães, para essas famílias, um salário mínimo, uma renda mínima, que poderia ser aprovada nos próximos 6 meses, não é? Que daria tempo de nivelar essa curva para a base da pirâmide, talvez medicamentos que pudessem impedir a morte, enfim, uma série de coisas que eu não vou me alongar. Então, eu queria fazer esses esclarecimentos. Reiterando, Comissão de Educação da Câmara Municipal. Por quê? Eu insisto nisso. É prerrogativa dos vereadores e vereadoras fiscalizarem as ações do Executivo. A sociedade está dizendo não. Eles estão dizendo sim. Então, é importantíssimo que nós tenhamos a definição. E, em segundo, a questão da audiência pública, acolhendo a especificidade da educação infantil. E voltar às aulas esse ano só se a decisão for para atender os interesses econômicos e não a segurança e a vida da comunidade escolar. Claudete, muito boa a sua colocação. Amanhã nós temos uma reunião da Comissão de Educação. Eu vou levar essa proposta para a comissão e vamos ver se a gente decide nesse sentido, tá bom? Está inscrito ainda aqui o vereador Toninho Vespri, levantou a mão também, né? Toninho Vespri, depois fala a Célia, depois a Michele. Vereador Toninho Vespri. Presidente, Maciel do Sindicep, por gentileza. Maciel também está inscrito? Isso. Eu também estava inscrita. Quem? Luci. Não tem essa moça. Maria Aparecida. Por gentileza, escreve Maria Aparecida do Sindicato Citraenfa, por gentileza. Maria Aparecida. Se ela estava inscrita, quiser ela falar para você falar primeiro, pode ela falar primeiro, viu? Eu não entendi, vereador. Por favor, repita. Se a Luci tinha se inscrito e não foi computado... A Luci tinha se inscrito mesmo, que eu não estou vendo a mãozinha aqui, e você tinha levantado a mão fisicamente, né? Então, por isso que eu fiz confusão. Eu estava só seguindo as mãozinhas. Então, fala a Luci, depois fala o Vespri, depois a Célia, Michele, Maciel e Maria Aparecida. Então, vamos lá, Luci, por favor, desculpe. Obrigada, Vespoli. Eu concordo com os encaminhamentos da Claudete, parte da minha fala já fora contemplada, mas assim, eu queria retomar uma questão, acho que a Márcia aí trouxe esse assunto, que é assim, as famílias
né, dos bebês, das crianças, dos jovens, nesse momento, estão muito preocupadas com a fome, né? Como é que a gente garante aí a lei? Como é que ficou a história do cartão alimentação para todos, né? Eu penso que o cartão alimentação ele traz para a família e também ali para o comércio local, enfim, uma sustentação daquilo que ele considera que é necessário no momento, né? E até agora isso não foi resolvido. Cartão alimentação ainda continua não chegando para todas as crianças. Isso já foi tratado na primeira reunião, na segunda reunião, né? E trago agora novamente. Eu penso também que a questão da ausência de publicizar oficialmente qual é o plano desse governo, né? O que é que sustenta? Vou dar um exemplo do que eu estou falando. Por exemplo, as escolas não têm equipe de limpeza. Não tem. Já não tinha. Não é um problema que vem de agora. Já não tinha. Eu quero saber, nesse momento, não concordamos com a volta. Somos responsáveis, é um risco, né? Agora, em voltando daqui um ano, qual é o plano, né? Qual é o plano para não colocar em risco a vida das crianças e dos funcionários? Eu acho que isso não está claro. Eu espero que a comissão encaminhe, que os mandatos de vereadores encaminhem essa convocação. Acho importante essa participação nas audiências públicas, né? Essa questão do pedagógico que a Késia traz aqui, né? Nós aqui, muitos de nós, professores e professoras, nós sabemos, as crianças não estão deixando de aprender, elas estão aprendendo outras coisas. Agora, é óbvio que a escola tem que acompanhar isso, né? A vida real dos bebês, das crianças, dos jovens e dos adultos tem que estar na pauta, né, de SME, porque o que a Késia traz é real. A gente acentua a desigualdade. Vender vaga, que é isso? Né? Não pode. Como faz? É público ou não é pública a nossa educação? Então, eu acho que é um pouco, eu acho que a gente está sem o encaminhamento às perguntas. Eu encerro aqui, mas eu insisto. O cartão alimentação vai ficar como? E para responder o Tato, é o seguinte: não se tem notícias só se tem notícias de cestas básicas, mas elas não chegaram, pelo menos até onde eu tenho conversado com as unidades. Obrigada. Muito bem. Então, agora quem vai falar é o vereador Vespoli, e depois fala a Célia. E Célia Cordeiro depois. Então, vereador Vespoli, por favor. Então, bom, boa tarde a todos e todas, né? O microfone está desligado, vereador. Eu peço que a assessoria ligue o telefone do Vespoli, caso ela seja possível. Isso, agora sim. Então, boa tarde a todos e todas, né? Não vou me estender muito, para não ser repetitivo. Eu entrei um pouco atrasado, eu entrei aqui 1h20 e tanto. E eu ouço as falas, presidente, e as falas praticamente
da outra reunião. As pessoas tocam nas mesmas coisas, né? Eu tenho medo que esse comitê vire um grupo de terapia, né? Onde a gente vem, fala as questões importantes, né? Mas aí eu concordo com a Claudete plenamente. As questões têm que ter um certo encaminhamento, né? E eu acho que aqui as entidades, a sociedade civil e a maioria dos vereadores da Comissão de Educação, eu acho que tem os mesmos posicionamentos aqui que as entidades e a sociedade civil. Eu tenho uma convergência. Quem não está convencido, eu acho que é o governo. Eu acho que a gente só fazer reunião com ele, né, os vereadores, nós já fizemos, a gente entrou no Ministério Público, né, enquanto alguns vereadores individuais, outros mais coletivos, por várias questões aqui que está afligindo a gente nessas reflexões, né? Então, eu concordo totalmente com a Claudete, eu acho que a gente tem que aprovar na Comissão de Educação uma audiência pública. Eu só não sei, Claudete, aí eu queria até dialogar com a Claudete, se a gente só trata desse assunto que é super importante, que é a questão da abertura das escolas, mas tem outra questão que toca aqui toda a reunião, que é a questão da alimentação das crianças, até porque o nosso povo está passando fome na periferia. Eu não sei se a gente podia ampliar para esses dois assuntos, mas fazer especialistas para debater com o governo, para ver se consegue convencer o governo, porque parece que as entidades da sociedade civil, né, o CRES e os vereadores não estão conseguindo até agora tendo êxito. Então, acho que se chamar de repente especialistas, eu vi que a Comissão de Finanças trouxe o Átila. Saiu o som. Voltou? Voltou. Então, a Comissão de Finanças trouxe o Átila, trouxe o Gonçalo, e trouxe uma pessoa do Observatório também do Covid, que foi excelente para os vereadores, eu acho que não estavam convencidos, se convencerem da problemática, né? Eu acho que a gente poderia trazer especialistas, mas aí chamar o governo para o governo escutar, porque não adianta a gente fazer uma audiência pública para a gente mesmo escutar, porque eu acho que a gente já está convencido, né, da situação, né? Então, acho que o diálogo tem que ter com o governo, né? E eu acho que, talvez, escutando especialistas, o governo se sinta mais sensível, né, a escutar os especialistas, né? Porque, senão, eu tenho medo que a gente vire aqui meio com um muro de lamentações, que a gente fale aqui as mesmas coisas toda a reunião e no fim, o governo continua duro em algumas questões, né? Só isso. Obrigado. Tá, deixa eu só falar uma coisinha em cima do que o vereador Vespoli falou. Vereador Vespoli, escutar especialistas, eles já escutaram, eles sabem, quer dizer, a decisão deles é política e econômica, eu acho que essa que é uma questão. O nosso papel é de pressão, eu acho que esse é basicamente o papel que a gente tem que fazer. A ideia de fazer uma audiência pública, eu acho muito boa, com o tema mesmo do retorno às aulas, né? E aí acho que tem que esse coletivo participar, e eventualmente pode trazer algum especialista para nos ajudar, mas o que nós temos que fazer é pressão. A Comissão de Educação se posicionar com relação a essa questão. Se houver maioria entre os 7, a gente se posiciona. Eu acho que essa que é uma questão para amanhã a gente conversar, talvez, né? Amanhã a gente podia tratar basicamente dessa questão, o retorno às aulas. É claro que a alimentação também, se for o caso. Mas é uma questão, porque quem jogou a primeira ficha foi o governo. Vamos voltar às aulas. Então, agora a gente, como comissão, devemos nos posicionar, né? Eu acho que é muito difícil a gente achar, acho uma certa ingenuidade nossa, se a gente achar que eles querem ouvir especialista, entendeu? Eles estão com questões políticas para serem resolvidas entre eles, né? Eu acho que especialista, eles sabem o que pensam. E também, hoje em dia, está muito na moda o cara ter ideologia, né? Ideologia da cloroquina, ideologia de não sei o quê, quer dizer, então, tem várias coisas que acabam estragando o debate mais sério, né? Tem muitas coisas ideologizadas aí, né? Bom, a gente fala na comissão amanhã, tá, vereador? Vamos passar a palavra agora para o... Eliseu, podia fazer um esclarecimento para o vereador Vespoli? Ah, sim, Luiz, fala. O Vespoli colocou que ele não entrou no horário. Só lembrando que as entidades foram convocadas para sexta-feira, numa reunião, as 5 entidades de educação e o secretário. E para o próximo... Para hoje, né? Oi? Sexta-feira, sexta.
Sexta, às 15 horas, das 15 às 16, as entidades de educação, o secretário e a secretária adjunta. Então, na próxima reunião do comitê, terça-feira, a gente deve trazer algo novo, alguma outro encaminhamento. Só esse esclarecimento. Obrigado. Legal, Luiz. Então, Vesperi, vou passar a palavra. Quem encerrou, né, vereador? Eu vou passar a palavra agora para a Célia Cordeiro. Cadê a Célia? Célia, por favor. Oi, aí em cima. Boa tarde. Boa tarde, Célia. Boa tarde a todas e todos. Célia Cordeiro aqui falando em nome do SIMPEM. Para ser rápida, né? Tem bastante, já foram colocadas desde a outra reunião nessa, a gente tem colocado questões em que temos consenso. O SIMPEM também defende que este ano não haja retomada das aulas. Este período que falta para terminar o ano seja usado para que as escolas discutam, para que o chão da escola seja ouvido, para que os sindicatos se coloquem de como essa volta pode ser feita para essa nova normalidade, que com certeza não será igual a que a gente estava acostumada antes, né? Uma normalidade monitorada por uns 2 anos, pelo menos. E para isso vai precisar de discussão e saber o que o chão da escola está pensando. Hoje, o SIMPEM tem agido durante todo esse período de pandemia. Estamos em contato com as escolas. Hoje mesmo fizemos mais uma reunião online com uma escola aqui da periferia de São Miguel. E os professores, os profissionais de educação, o quadro de apoio, todos muito preocupados e com sugestões que devem ser ouvidas, devem ser usadas nesse nosso diálogo, nessa nossa pauta. No chão da escola, principalmente no SEI, que a gente encontra as maiores dificuldades para essa retomada intempestiva que o governo pode estar querendo a partir de setembro. Nós defendemos que não aconteça agora. Eu gostaria de colocar também nosso total apoio à renda cidadã. E a renda mínima cidadã, como foi proposto aqui pelo Suplicy, há anos ele vem propondo isso e concordamos plenamente que hoje, se isso já estivesse em vigor, a gente teria maior sucesso no isolamento. Acho que o isolamento não teve tanto sucesso, não conseguimos alcançar nem 70% de isolamento, porque as pessoas precisavam, alta informalidade de mais de 40% da população trabalhadora do Brasil, as pessoas tiveram que procurar seu ganha-pão. Temos que garantir esse ganha-pão e a renda cidadã hoje é absolutamente necessária. Gostaria de colocar que a gente precisa, e as escolas estão pedindo, que haja um comitê intersetorial na prefeitura, para que a gente possa dialogar com transporte, finanças, todos têm que participar para poder colocar a renda cidadã em vigor, por exemplo, e mais investimentos na saúde. Me preocupa o pouco investimento que a gente tem tido na saúde. Desde o golpe, o SUS está sendo desmontado. O SUS não recebe verbas. Então, a classe trabalhadora não tem atendimento médico digno como merece e precisa ter. Então, a gente precisa fazer pressão para que o SUS, as UBSs, as UPAs, o que tiver, aqui não tem o UPA, né? Mas a gente tem as UBSs, tem os postos e o nosso HSPM. A gente precisa ter a saúde com mais investimentos para poder enfrentar esse problema das condições sanitárias. Mais verbas para a saúde é extremamente necessário. E, por último, mas não menos importante, gostaria de falar um pouco sobre este ano também, a gente dialogar e começar a pensar em como recuperar
o que o ensino presencial perdeu. A gente, não tendo ensino presencial durante esse ano, e é isso que nós reivindicamos, que só voltemos o ano que vem, a gente precisa começar a pensar em como recuperar esse aprendizado no ciclo de alfabetização. Eu sou professora alfabetizadora, mais de 30 anos de alfabetização aqui na Zona Leste, e sei que um ano sem o contato presencial prejudica bastante. A gente sabe que a educação acontece em outros locais, mas a escola é o palco principal da educação, do ensino, do aprendizado. E esse ano, que vai ficar perdido porque EAD é um fracasso total, a gente sabe que o ensino básico não comporta EAD, o diálogo é necessário, o dia a dia com o aluno é imprescindível para que a gente tenha a construção do conhecimento. E para que essa recuperação seja dada, a gente precisa também começar a pensar como essa aprendizagem poderá ser recuperada no ano que vem. Eu agradeço e espero que a gente continue aí nesse movimento para que unamos forças e consigamos ter uma educação nesse período de pandemia que atenda também ao que a sociedade, a vulnerabilidade social que grande parte da nossa população está enfrentando, que foi piorada por essa crise pandêmica. Já não era boa, agora já é bem pior. O SIMPEM está sempre ao lado da democracia e da educação pública. Obrigada. Bom, agora está inscrita a Michele. Michele com a palavra, por favor, Michele. Boa tarde a todas e todos. Eu também falo pelo SIMPEM e agradeço esse espaço de tamanha importância. E em complementar, eu já me sinto bastante contemplada pela fala da Célia e em forma de encaminhamento também, eu sei que a gente tem feito alguns debates e a gente tem levantado quais são os pontos críticos, né, que a gente vai enfrentar aí para a retomada e também o que a gente tem vivido neste momento, mas é importante pensar que a escola que a gente vai ter pós-pandemia, durante a pandemia, não é a mesma. Aquela escola já não estava adequada para situações que a gente entende pedagogicamente como bacanas e agora, especialmente na educação infantil, elas se tornam inegociáveis, né? A gente tem situações no ponto de vista de prédio, de número de crianças, de adequações N que a gente vai precisar fazer. Então, é por isso que às vezes parece até um pouco repetitivo, mas é importante dizer nesse espaço que este semestre, que o SIMPEM entende que não dá para voltar agora, esse semestre ele deve ser destinado para fazer essas adequações nos prédios, no currículo, no projeto de transporte das crianças, né? Tudo isso envolve um retorno responsável, um retorno pautado em medidas sanitárias admissíveis, mas também que nos traga tranquilidade para trabalhar as concepções pedagógicas que temos e defendemos para que as crianças cheguem na escola e também não fiquem robôs, né? É por isso que não dá para ser agora. As crianças fazem as suas relações e as suas... elas interagem umas com as outras, com o espaço, com o ambiente, com os materiais, não dá para ser feita de qualquer maneira, a gente não pode abrir mão de determinados princípios. Então, o SIMPEM defende que antes de começar essas atividades, que, volto a dizer, não pode ser em 2020, precisa preparar, e preparar passa pela testagem de todos os profissionais, passa pela testagem da população, passa pelas adequações prediais, passa pelo acolhimento dos profissionais. As pessoas estão amedrontadas, elas estão perdendo entes queridos, elas estão perdendo pessoas importantes para elas. Quando nós voltarmos às escolas, nós não seremos os mesmos. Então, a gente precisa de um tempo de acolhimento, um tempo... A Secretaria precisa pensar em como receber esses profissionais para que eles estejam prontos para receber as crianças. E também pensar, como a Célia já trouxe um pouco, nas adequações curriculares.
não dá para a gente dizer que não houve prejuízos, houve, né? A internet não é para todo mundo, existe sim um apartheid digital aí. E essas diferenças sociais, essas discrepâncias todas que a nossa cidade tem, elas aparecem muito mais fortemente nesse momento de distanciamento social. Então, não é querer ser repetitivo, mas é importante que esse espaço debata todas essas questões que envolvem a retomada das atividades presenciais, para que quando a gente faça as cobranças necessárias ao governo, a gente tenha muito claro. Por fim, dizer que abrir o diálogo com a rede municipal de ensino é fundamental, como trouxe a Célia, de forma intersetorial, porque aquilo que a saúde tem de contribuição para a educação complementa a educação à saúde e outros setores que podem nos ajudar a pensar nisso, e isso é de fundamental importância. Tá bem? Agradeço. Presidente. Pois não. A Meire não consegue abrir a mão aí no app. Dá para escrever ela? A Meire vai se inscrever também? Eu escrevo ela aqui. Está escrito, então. O próximo é o Maciel. Professor Maciel, por favor. Ok, presidente. Agradeço. Primeiramente, uma boa tarde a todos e todas. Eu acho que é importante nós mantermos aí esse debate. Eu quero só registrar, mais uma vez, exemplificando um pouco a atuação do secretário junto às entidades sindicais, né? O exemplo está claro quando não temos nem mesmo uma representação da secretaria, mas com certeza alguém da assessoria da Secretaria Municipal de Educação está acompanhando essa discussão através da transmissão pelo site da Câmara Municipal, e a gente acha importante que finalmente agora, na sexta-feira, teremos um momento para discutir. Eu quero lamentar e comungar com a opinião da Margarida, que pelo tempo da reunião que está sendo proposto será apenas para ouvir. A gente espera que possamos intervir nesse sentido e garantir, inclusive, a ampliação para os setores da educação, né, de São Paulo, para além das entidades sindicais. Então, eu quero já de pronto concordar com a proposta da audiência pública, porque é de fundamental importância que famílias e profissionais, né, o poder público e os fóruns que atuam e defendem a educação de qualidade nessa cidade possam participar. Eu acho que é importante essa questão da família, acho que a Kézia lembrou muito bem, há uma sensação, né, e isso se expressa nessa pesquisa que nós acompanhamos em relação aos 76% dos pais dizendo que não retornam com seus filhos para as escolas esse ano. E eu acho importante mesmo que a gente possa discutir dispositivos de proteção, né, a esses pais que apresentem esse posicionamento, porque cabe à família escolher a estratégia de proteger os seus filhos, proteger os seus entes. Então, é importante que a gente caminhe um pouco nessa discussão, mas não só em relação às famílias, também em relação aos profissionais de educação. Nós temos uma situação bastante complicada na educação de São Paulo. Vários setores da Secretaria Municipal de Educação, hoje, eles estão apenas com 30%, né, da atuação dos profissionais com possibilidade de retorno, porque 70% fazem parte de grupo de risco, né? Então, existe uma necessidade, através de uma plenária que o Sindicep realizou com os trabalhadores no dia 25 e aprofundou o debate, né, no sábado, de que existe um perigo muito grande na questão do retorno para todos os envolvidos no processo educacional. Então, é importante que a gente tenha um espaço para que esses perigos sejam expressados. Nós estamos defendendo uma necessidade extrema de que as unidades educacionais façam esse debate com os conselhos de escola. Não dá para a secretaria tomar uma posição sem que abra a possibilidade de que esses debates ocorram. Então, são vários documentos de várias escolas que estão sendo elaborados com a participação do conselho de escola, e nós queremos, inclusive, incentivar que os conselhos debatam a situação que está colocada. Estamos possibilitando subsídios, né, textos, pesquisas para que esse debate ocorra. Então, é fundamental que a gente tenha aí o conselho de escola sendo ouvido nesse processo, né? Então, a gente incentiva que isso possa acontecer. Eu quero só fazer uma defesa em relação à questão
de uma audiência pública específica da educação infantil. É fundamental que a gente debata, e por alguns, não só pela especificidade da educação infantil, mas o que a gente percebe é que a própria flexibilização da quarentena, né, em São Paulo, ele se deu por pressão do empresariado, né? A gente entende que há essa pressão, as escolas particulares estão aí com uma situação bastante complicada em relação à ausência da participação das escolas estarem fechadas. Então, na verdade, eu acho que a Secretaria Municipal de Educação tenta dar um atendimento a essa demanda, né, da rede particular. Mas isso causa, a abertura da flexibilização do comércio, causa inclusive uma campanha da mídia sobre a necessidade da reabertura dos centros de educação infantil, né? Inclusive por ser aí um período integral de atendimento, a necessidade dos pais estarem trabalhando. A gente vai aqui ressaltar a importância do direito da criança à educação, né? Mas uma educação com segurança, com condições claras de vigilância sanitária seguras, né? Onde não haja qualquer risco nesse sentido. Então, eu entendo que há uma série de debates a serem feitos, inclusive a questão de como discutir o ano letivo de 2020. Né? A gente tem 1000 possibilidades de fazer esse debate. Podemos discutir a possibilidade de um ano letivo híbrido entre 2020 e 2021, onde a gente possa estar, a partir do ano que vem, pensando em dar, através de uma reorientação curricular, apresentar a proposta da gente poder fazer esse debate dessa hibridez entre 2020 e 2021, entre outras questões. Mas a educação infantil tem pressa por parte dos empresários, tem pressa por parte das creches, né, particulares, tem pressa por conta da pressão que a mídia vem colocando. Então, eu queria só defender essa questão da discussão da especificidade da educação infantil, a priori. Entendo que a Comissão de Educação tem condições de chamar quantas audiências públicas forem necessárias, entendendo que a audiência pública tem esse poder de convocação do secretário para participação. Então, a gente quer contribuir com o debate nesse sentido e aprofundar, porque podemos discutir vários outros temas, nem discutimos mais a questão dos plantões, porque a questão do retorno urge nesse momento, a partir da própria posição da Secretaria Municipal de Educação. Era isso. Muito bem, eu queria chamar agora a Maria Aparecida. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Boa tarde a... Por favor, quem pediu pela ordem? Suplicy. Um momentinho, Maria Aparecida. Fala, vereador. Eu, conforme tinha informado, telefonei para a Secretaria da Educação, cujo telefone não está respondendo. Eu, então, escrevi uma carta ao secretário Bruno Caetano, informando que estamos em reunião para a qual ele foi convidado com as diversas entidades representativas dos professores, servidores da educação, e que aguardamos que ele possa nos responder o quanto antes ainda ao longo desta reunião. E agradeço as palavras da Claudete Alves, Célia Cordeiro, de apoio à renda básica de cidadania. Depois podemos conversar mais a respeito. Muito obrigado, presidente. Eu mandei cópia lhe mandei cópias da minha comunicação para o seu e-mail. Obrigado. Ok, muito bom, vereador, muito boa iniciativa. Por favor, professor Maria Aparecida, com a palavra. Obrigado, vereador Suplicy. Boa tarde. Maria Aparecida. Boa tarde a todos e a todas. Estão me ouvindo? Muito bem. Eu fui contemplada com todas as falas, principalmente pela última fala do nosso companheiro. Por mais que a educação infantil seja direito da criança, até quando a gente vai conseguir manter esse posicionamento dos pais se a gente não discutir o não retorno às aulas com uma renda mínima? Porque os pais vão ceder ao apelo de retornar ao trabalho, porque, de qualquer forma, se ele não tiver condições de manter essa criança em casa com uma alimentação e tudo que uma família precisa, vai colocar também em vulnerabilidade, em risco de saúde também essa criança, né? Então, acho que a gente precisa, assim, é primordial a discussão do não retorno às aulas, acho que são as coisas essenciais agora, o não retorno às aulas e uma renda para essas famílias. Eu quero também ressaltar a questão da rede parceira, que no caso são as creches conveniadas. Nós já temos uma dificuldade muito grande com uma questão de RH.
que é bem restrita. Então, a nossa preocupação é como que a gente vai verificar essa questão. Só um instantinho, por favor. Rose. Desculpa, gente. Como que a gente vai pensar nessa questão desses trabalhadores, que é um número muito menor, e ainda assim a questão do retorno das pessoas que têm comorbidade não pode voltar, a substituição desses trabalhadores, no caso, se houver necessidade para esse ano, como é que fica? É muito difícil mesmo, né? Mas, assim, os nossos trabalhadores têm um diferencial da rede direta, uma estrutura inferior, infelizmente. Eles pegam ônibus, o número de operacionais que tratam da limpeza é diferenciado, é pouco, então o risco é muito grande. Cortou. Né? Mas eu acho que o que vai fazer a gente segurar diante de todo o que está aí é uma renda para que os pais consigam garantir a segurança dos seus filhos, porque senão a gente vai ter muita dificuldade de levar adiante essa situação. Essa é a minha preocupação, a preocupação do nosso sindicato é essa. A gente tentar, infelizmente, não avançar para essa questão da pressão. A gente fala que o direito da creche é da criança, mas a mãe não vai ver um filho com fome e não vai trabalhar para buscar alimento. Então, essa é a maior preocupação. Acho que as primeiras coisas que tem que ser discutida é o não retorno, mas uma forma de garantir que os pais tenham uma segurança para ficar com seus filhos em casa, e a segurança financeira nesse caso. É isso. Só um pouquinho. A Claudete quer fazer uma parte rápida, é isso, Claudete, sobre isso? Só que o seu microfone está desligado. Está desligado. Presidente. Chegar se abraçando, se beijando. Me ouvindo, presidente? Me ouvindo? Pode falar. É que tem microfones ligados, está dando interferência e o delay me confunde aqui, mas vamos lá. Eu acho que é importante registrar algo para que não haja confusão. A educação infantil consiste na primeira etapa da educação básica, de 0 a 5 anos, 11 meses e 29 dias. Para simplificar, de 0 a 6 anos. Não é verdade, é uma pena que, por divergências políticas, alguns setores não evidencia isso para a sociedade. Não é verdade dizer que é creche. Primeiro, é um equívoco, não é creche. Na cidade de São Paulo é centro de educação infantil. E ela é integral. Os sucessivos governos, tanto na rede conveniada como na rede direta, atendem parcial ou integralmente a faixa etária de 0 a 6. O CEDIM vem há anos denunciando isso. Na gestão passada, nós chegamos a ter 35 mil crianças de 4 a 5 na rede conveniada. Tem a companheira aí da parceira que pode confirmar o que eu estou dizendo. E hoje, pelos dados do próprio DEB, da comissão, de dezembro, nós temos milhares de crianças da idade de 4 e 5 anos, que é a idade da pré-escola, na rede parceira. E temos um número menor na rede direta. Então, se nós não entendermos que não se tem ruptura na educação infantil, que a educação infantil é de 0 a 6 anos, nós vamos cair no que o governo fez quando foi para a Rede Globo, dizer que voltaria 35% das creches, juntamente com os demais níveis da primeira fase, e depois o prefeito, que eu cheguei a falar com ele, não é? Foi para a imprensa dizer que a creche não voltaria, a princípio. Então, não é
crianças. Então, eu só queria enfatizar isso, porque se a gente não tomar esse cuidado, vai ficar difícil uma reação efetiva para se contrapor à decisão econômica em detrimento da vida. Lembrando que o projeto, para finalizar, de compras de vaga na educação infantil não é só para creche. Então, vamos acabar com esse negócio creche, porque então vamos adotar pré-escola. É educação infantil. A gente tem que tratar como educação infantil bebês e crianças pequenas, que está na rede parceira e na rede direta, sendo que na rede direta distribuídas entre SEI, EMEI e CEMEI, mas é educação infantil. Eu só quis enfatizar, finalizando mesmo, eu quero saudar a participação da Maria aqui, Maria, e já aproveitar para convidar você para uma atividade que, se não houver mudança de posição, a educação infantil terá que fazer, eu espero que conjuntamente com todas as entidades, para dizer: vidas na educação infantil importam. Educação infantil não importa em que rede ela esteja sendo atendida, mas que precisa ter a garantia do protegimento, do acolhimento e da vida de bebês, crianças e dos profissionais. Obrigada, presidente. Ok. Eu queria saber, o vereador Jair levantou a mão ou não? Ou foi engano meu aqui? Jair, queria falar? Presidente, sim, quero sim. Por favor. Não, a companheira que falou anteriormente, antes da Claudete, nós havíamos aventado a possibilidade de discutir uma renda familiar para todos, as famílias. E eu compreendo que tem um projeto de lei aí do vereador Eduardo Suplicy, que é da renda básica de cidadania, e que é melhor nós insistirmos com essa ideia, que vai além até dos alunos da educação. Obviamente que coincide na grande maioria das famílias que têm alunos na escola pública. Então, só para fazer esse registro, eu compreendo que tem que perseguir esse PL do vereador Eduardo Suplicy, que é a renda básica de cidadania. Então, por isso que nós acabamos não mais falando deste assunto, né, no nosso comitê, ok? Vereador Jair, eu acho que amanhã, na reunião da Comissão de Educação, a gente podia fazer alguma coisa nesse sentido, não? Colocar que a Comissão de Educação reforça a importância da discussão e votação desse projeto. Poderíamos fazer isso amanhã. Não sei se já passou pela CCJ, presidente, mas vamos perseguir essa ideia. É uma forma de pressão política, né? Positivo, ok. Essa era a minha observação. Muito obrigado. Então, vamos amanhã lembrar, então, de fazer isso na comissão, né? Tá bom? Esse assunto. O vereador Suplicy está ainda na sala, então nós optamos por esta coisa mais universal, né, vereador Suplicy? Tá certo. Eu vou passar a palavra agora para Maria Vilani Rodrigues. Maria Vilani. Apenas informar que já passou na Comissão de Constituição e Justiça na semana passada e agora poderá ir para o plenário no que diz respeito à renda básica emergencial. O outro projeto... vereador. Não, mas aí, boa informação, eu acho que é importantíssimo. Presidente Eliseu Gabriel, tem que passar pela comissão temática. Teríamos como amanhã garantirmos que seja pé de pauta. Sim, claro. Vamos amanhã aprovar. Vamos amanhã aprovar a comissão temática de educação? Tá bem. Olha que desafio. Rafael, teria como acelerar esse processo e chegar na Comissão de Educação amanhã? Claro que tem, presidente. O senhor sabe disso. Tem sim. Que situação que ele então, vamos fazer isso. Está em condição de pauta. Não. Mas aí nós colocamos em pé de pauta. O presidente concorda. Tá, sim. Vamos colocar. Ok. Podemos colocar, sim. Muito bom. Combinado, então. Então, agora, ok, vereadores. Então, tá certo, Rafael. Vamos ver isso amanhã.
Eu vou passar a palavra para Maria Vilani Rodrigues. Maria Vilani, cadê a Maria Vilani? Eu estou aqui, o microfone está aberto? Tá, estou ouvindo você, mas não estou te vendo. Mas tudo bem. Tá. Vou abrir a câmera aqui. Boa tarde a todos e todas. Eu sou representante do Fórum Municipal de Educação, também do CRES, tanto central como aqui da região da Capela do Socorro. Certo. E a minha preocupação vem mais ou menos em cima da fala que o Maciel trouxe, como presidente do Fórum Municipal e também representante aí do SINTEP, lembrar um pouquinho a história desse comitê. Esse comitê começou lá em abril, numa reunião do Fórum, que a gente encaminhou, solicitou. Quer dizer, nós estamos em junho, final de junho, amanhã a gente entra em julho, e o descaso que a gente sente em relação a esse diálogo com a secretaria. A gente até sabe, enquanto funcionário da rede, que existe uma discussão de protocolo, que existem idas e vindas da secretaria quanto ao retorno. E o que acontece? A gente não é escutado, não existe essa escuta, né? Quer dizer, já é a terceira reunião e esse comitê não conseguiu trazer a secretaria. A gente, com os ofícios, não conseguiu trazer a secretaria, mas a imprensa consegue. Então, é um pouquinho essa questão desse descaso, que eu acho que é um descaso, a indignação é grande. A questão desses protocolos que a gente já sabe que já existe, sem o diálogo e sem a escuta. E uma outra questão que a gente pensa é qual é o papel do Ministério Público em cima disso tudo. Onde é que entra o Ministério Público para intervir quanto a isso? E quando o Maciel fala dos conselhos de escola, a gente também tem os CRES, quem acompanha as redes sociais, viu ontem, viu hoje, está vendo diariamente, todos os CRES regionais se manifestando em relação a esse retorno desde que foi anunciado. O CRES Central tem enviado ofícios para a secretaria e os retornos são poucos. Então, assim, a minha indignação vem em relação a isso. Onde é que entra o Ministério Público? A gente viu aqui a discussão de várias propostas. A gente tem proposta do Cinesp, do CIPIEM, todas, assim, a fala da Claudete em relação à educação infantil e do Christian na reunião passada foram brilhantes, falaram tudo aquilo que a gente, enquanto rede, gostaria de dizer, mas a nossa preocupação vem em cima disso. A gente sabe que as famílias têm, sim, fome, não querem voltar. Tem uma pesquisa que dá conta disso, que não se encerra, mas a fome também dói, a barriga também dói. Então, gente, quais são as propostas que esse comitê vai encaminhar? Quais são as propostas que esse comitê vai discutir? O Marcel falou do ano letivo, tanto 2019 e 2020, a gente já sabe que existem alguns especialistas, inclusive da Unesp, da Unifesp, falando sobre essas questões. Acho que a gente tem que dialogar em cima disso. Quando o CIPIEM diz que tem que olhar para o território, tem que olhar para o território, porque nós temos realidades diferentes na cidade de São Paulo. Então, é um pouquinho isso que eu queria trazer. E lembrar que o Fórum foi o pioneiro, pensando nesse comitê, que aí a bancada do PT, através do Jair Tato, encaminhou e vocês atenderam e estão aí. Então, vamos dar força e voz a esse comitê, senão, como o Véspero disse, nós vamos aqui ficar fazendo terapia, e a gente sabe, e a coisa não anda. A secretaria está fazendo lives e lives. Hoje mesmo eu fiquei assim angustiada com uma que teve da Escola do Parlamento, uma professora dizendo como é que vai pegar um bebê. Então você pega o bebê de lado, você não olha para o bebê. Não existe protocolo para educação infantil, gente. Não existe protocolo a não ser aguardar e salvar vidas. Eu acho que é essa a nossa ideia. O ponto central é isso, não existe protocolo que vai dar conta de lidar com a educação infantil, não existe protocolo que vai dar conta de lidar com as crianças pequenas. O mundo está dizendo isso. Os países onde a educação retornou, o que aconteceu? Então, a minha indignação em relação à secretaria, a questão do Ministério Público e quais são as propostas desse comitê que precisa dar voz urgente e encaminhar urgente. Acho que é isso. Ok. O próximo inscrito é o José Adão. José Adão está aí? Cadê o José Adão? Giseu, eu gostaria de me reescrever para fazer uma colocação, por favor. A Kézia do CRES. José Adão não está presente? Então, Meire, por favor, Meire. Meire. Olá, bom dia. Todos me ouvem? Cadê a Meire? Sim. Meire Nai, Danai. Ô, Meire Lima, agora te vi. Oi, boa tarde. Meu nome é Meire Lima.
eu estou representando o Núcleo de Avaliação Institucional da USP, coordenado pela professora Sônia Krupa. Sou também uma das coordenadoras que foi exonerada no CEU Heliópolis, então sei bastante o que vocês querem dizer com relação a não ter escuta, né? O vereador Suplicy sabe do que eu estou falando, a gente não é escutado em momento nenhum. Mas o que eu quero dizer hoje tem a ver com a questão que já foi levantada aqui, então eu vou ser breve, que é com relação à alimentação escolar. No NAI, no Núcleo de Avaliação Institucional, nós temos feito várias ações, porque a gente sabe que a alimentação escolar é um direito de todos os educadores, de todos os educandos, não é uma coisa localizada, e só alguns estão recebendo cestas básicas. É extremamente constrangedor para as escolas que a gente tenha 1.200 alunos e você recebe 220 cestas para serem distribuídas, as famílias ficam procurando e a gente não tem nem o que dizer direito. Então, é só para reforçar isso, lembrando também que no NAI, todo mundo está falando de ações importantes, o que a gente pode fazer de fato para que a gente seja ouvido e não fique aqui um muro de lamentações. Nós fizemos contato com a Defensoria Pública, como vocês sabem, a ação coletiva foi derrubada, então nós fomos instruídos a fazer várias ações com as famílias, ações individuais, essas ações estão sendo feitas. Nós tínhamos uma meta de fazer pelo menos 500 denúncias, solicitando alimentação escolar. Então, nesse sentido, lembrando também que, por conta dessa suspensão, as famílias que trabalhavam com a agricultura familiar também ficam sem renda, então é mais um agravante ainda nessa situação da alimentação, que envolve uma série de pessoas, uma série de famílias que deixam de receber e que ficam desassistidas durante o período da pandemia. Só para reforçar isso, então, eu agradeço aqui a fala, e espero encaminhamentos para que a gente não fique realmente só falando, porque, de fato, nós não estamos sendo ouvidos. Muito obrigada. Kézia, o José Adão não voltou, não, né? Então é Kézia. Kézia com a palavra. Kézia. Oi, vereador, desculpe. Não, é só fazer uma colocação, porque tem alguns pais nos assistindo pelo portal, e eles me cobraram que eu esqueci de falar sobre o segundo caderno. O primeiro caderno de trilhas de aprendizagem, como eu falei, não chegou para todos os alunos, alguns estão recebendo somente agora, depois de uma cobrança que a gente fez nas DRES e na secretaria, mas a maioria não recebeu ainda esse caderno, e a gente já está vendo o anúncio do segundo caderno. Então, a gente está preocupado com esse gasto excessivo que o governo está tendo, com os cadernos das trilhas de aprendizagem, e que não chegam para os alunos. Então, a gente gostaria, se a comissão teria como fazer uma cobrança em relação a isso, de explicações, cobrar por escrito para a secretaria, porque a nós eles não atendem nem respondem, a gente já cansou de oficiar. Talvez a comissão de educação, eles tenham que atender. Então, eu gostaria de saber por que esses cadernos não estão chegando, o que eles estão fazendo em relação a isso, e por que, se o primeiro caderno não chegou para todos, por que esse gasto com o segundo caderno, se não está atingindo os alunos? Era isso. Muito obrigada. Ok, olha, nós vamos então encerrando a reunião, porque não tem mais ninguém inscrito. Vamos ver se a gente consegue fazer uma síntese aqui. Nós colocamos... Pois não, quem levantou a mão? Quem é? Toninho Véspoli. Vereador Toninho, por favor. Eu só queria complementar uma coisa que a Meire Lima falou. A gente marcou uma reunião no Tribunal de Contas do município. Eu fui lá presencialmente conversar com o João Antônio. A Sônia Krupa participou da reunião virtualmente e nós protocolamos lá um pedido para fazer o impacto dessa política pública de uma avaliação, né, do TCM, dessa política pública do cartão alimentação, e essa relação toda, se as crianças que estão no cadastro único mesmo estão recebendo, porque há divergência de dados, como também a gente quer saber dessa atualização do cadastro único, porque a pandemia trouxe um monte de miserabilidade para a sociedade. Então, o TCM deve produzir aí para os próximos dias um relatório sobre essa política pública, que vai dar mais elementos para a gente discutir e questionar o governo. Uma boa informação. Então, eu queria só...
Alguém mais? Vereador, aqui é a Igor, da Rede Nossa São Paulo. É que o Zé Adão estava participando pelo GT Educação, só que ele teve um problema na conexão e caiu. Queria saber só se eu posso mandar um pouco o que era o tema da nossa participação aqui rapidamente. O Zé Adão quer falar? Então, o Zé Adão caiu, mas ele era do GT Educação da Rede Nossa São Paulo e eu sou Igor. E você gostaria de falar no lugar dele, é isso? Isso, poderia ser? Pode falar, pode falar. Eu não sei quem é você, não estou te vendo. Ah, desculpa. Quem é você? É Igor, aqui da Rede Nossa São Paulo. Ah, tudo bem, Igor. Vamos falar. Pode falar. Agora que apareceu aqui, vou tirar aqui que eu estou dirigindo também. Fala aí. Então, a gente participou aqui dessa reunião por conta de uma nota que a gente soltou ontem em relação às desigualdades educacionais de São Paulo, tendo em vista a situação do ensino à distância, que foi implementado também sem nenhum projeto específico, sem um protocolo de funcionamento, sem garantir o acesso dos alunos a essas ferramentas tecnológicas. Então, a gente não tem dados sobre isso, a gente não sabe como está sendo o monitoramento disso, que foi feito também a revelia aí das recomendações por parte das autoridades educacionais, etc. Então, a gente também soltou essa nota no sentido de pedir aqui, junto ao Comitê de Crise, à Comissão de Educação, informações sobre esse acesso dos alunos, como tem se dado ou como não tem se dado, para a gente também, enfim, não só saber avaliar esse processo de educação à distância implementado de maneira muito assoberbada, mas também para tentar entender e entender como poderia ser feita essa volta às aulas e quando isso poderia ser feito, e não da maneira como está sendo, tentando implementar de uma maneira vertical, aí, né, de cima para baixo, o retorno às aulas sem protocolo, como todo mundo já mencionou aqui. Era essa a nossa participação. Eu vou encaminhar, então, a nota que a gente fez, e se pudesse acrescentar isso no encaminhamento, eu agradeço. Obrigado. Ok, Igor. Bom, então vamos tentar fazer um rápido resumo para a gente encerrar a nossa reunião. Primeiro que todo mundo constatou que a Secretaria de Educação não participou. Eles falaram que... a Secretaria de Educação não participou e informou que pediu uma outra data. Então, nós vamos ver se eles vêm ou na próxima terça-feira ou a gente acha uma outra data para eles participarem. Segunda coisa importante, que sexta-feira haverá uma reunião das entidades com o secretário da Educação. Isso é legal, é bom que a gente tenha alguns dados como é que vai se dar, como é que está essa situação. E a conversa aqui foi claramente todos rebatendo essa questão da volta à escola, né? Esse tem sido um problema que todos, que praticamente unanimidade dos que falaram aqui, não estão de acordo, e o entendimento que nós temos é que é uma decisão mais política do que realmente uma decisão pela educação ou pela saúde ou qualquer coisa assim. Questionou-se se eles ouviram especialistas. Como a decisão é política, especialista muito não conta, né? Então, essa é uma questão que a gente tem que levantar. Outro problema que foi falado muito aqui é sobre a questão da alimentação, a necessidade de ampliar a alimentação muito em relação ao que está sendo feito agora. E a pessoas também, esse ensino à distância, eu digo que não é ensino à distância, isso é ensino remoto, né? Então, é ensino remoto, porque ensino à distância prevê algumas outras ações. E foi, finalmente, o que foi colocado, são 3 tarefas para a Comissão de Educação, né? A primeira tem a ver com uma audiência pública sobre o retorno, uma audiência pública. A segunda, o PL da renda básica do vereador Suplicy, se a gente vai fazer um esforço para acelerar o processo de votação na Câmara. E a terceira, a cobrança agora do segundo caderno que a Kézia colocou. Eu pergunto se tem mais alguma coisa, alguém quer falar mais alguma coisa? Sim, presidente Eduardo Suplicy. Presidente, sim. Fala, Eduardo. A Ciel Sincep também. Quem quer falar? Eduardo? Presidente Eliseu Gabriel, quem sabe possamos fazer um documento sobre o conteúdo da reunião de hoje e encaminhá-lo para que seja
lido e apreciado no início da reunião com o secretário da Educação, e expressando, inclusive, que poderia o presidente Eliseu Gabriel e nós, membros, que ouvimos os representantes dos servidores e professores, poderíamos nós encaminhar como que uma carta nossa dizendo que todos esses representantes que aqui estiveram hoje, nomeá-los, falaram a respeito das preocupações deles com respeito à saúde, à precipitação de voltar às aulas e tudo, e cartão alimentação, tudo o que foi expresso num documento para que essa reunião tenha um resultado positivo, e se ele não quis vir ouvir hoje, podem os representantes, inclusive, fazer, logo no início da reunião com o secretário, a leitura desta carta, que pode ser uma carta, digamos, de uma laudo e meio que sintetize cada um dos pontos principais. E agradeço também a sua decisão de amanhã, no pé de pauta, colocar o projeto de lei sobre a renda básica emergencial. Eu até hoje preparei, se me for dada a palavra, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, para daqui a pouco falar, convidando a todos os senadores para assinar este projeto de lei 207 de 2020. Muito obrigado, presidente. Cumprimentos pela reunião. Ok. Mais alguém quer falar, Claudete? Maciel. Sem microfone, Claudete. Kézia. A Kézia, Eliseu, por favor. Maciel, sim, certo. Então ficou Claudete, Kézia, quem mais? Maciel. Eu fiz da audiência pública, mas eu pedi para submeter na Comissão de Educação a posição da Comissão de Educação da cidade, se é favorável ou contra o retorno pelo governo. Eu acho que é bom entrar em ponto de pauta que me pareceu, quando eu coloquei, que teve concordância. Só lembrando isso. Obrigada. Okay. Kézia. Só quero deixar claro no ponto do segundo caderno que nós não estamos cobrando o segundo caderno. O que nós queremos é a garantia que o primeiro caderno chegue para todos os alunos, para depois a distribuição do segundo caderno, porque senão isso é um gasto de dinheiro público desnecessário e vai aumentar a desigualdade que já está nos alunos. Porque nós temos uma pesquisa que 10% somente dos alunos estão acessando a plataforma para conseguir acompanhar essa questão do caderno. Então, sem o caderno físico, está muito pior, essa desigualdade está aumentando muito. Então, é isso que a gente gostaria que fosse cobrado da Secretaria através da comissão, que a distribuição desse caderno só seja feita, e a gente não vê a necessidade de ser feita essa distribuição se todos os alunos não receberam o primeiro caderno. Você entendeu? Ficou claro? Ok, já entendi. Quem queria falar? Obrigado, Kézia. Quem queria falar também era o Maciel. Quem que falou? Isso, presidente. Maciel. Obrigado. Fala, Maciel. Na verdade, é só em relação aos encaminhamentos da reunião de audiência pública de amanhã. Manter a posição de que essa primeira audiência pública seja específica sobre educação infantil, primeira etapa da educação básica de 0 a 5 anos. Qual audiência pública de amanhã? A proposta de discussão da pauta da Comissão de Educação de amanhã será uma audiência pública, não é isso? Nós estamos propondo que seja específica... Nós vamos convocar, nós vamos decidir se a comissão convoca. Né? Exatamente. E a proposta é que seja específica da educação infantil. Bom, aí a gente posteriori, uma segunda audiência pública amplia a discussão sobre o retorno. Mas essa primeira é sobre a educação infantil. Vamos ver amanhã na comissão o que sai, tá bom? Bom, então é isso. Só uma coisinha. O que eu ia falar? Os dois resumos que foram feitos, nas duas, foram resumos muito bem feitos. Vocês receberam, né?
Então, isso aqui isso aqui é o conteúdo das cartas, né? Então, nós podemos fazer agora, peço um resumo dessa terceira reunião, nessa linha, e isso a gente envia para os secretários, né? A gente, inclusive, amanhã até, durante a reunião, a gente poderia ler isso aqui na nossa comissão. Então, tá, pessoal, olha, então, faltam 10 para as 3, estamos encerrando. Hein? Oi, Rafael, fala. Só dar um informe, esse PL 207 do Suplicy, ele não passa pela Comissão de Educação, tá? Ah, não passa? Não passa. Deve ir para finanças, né? Acredito que vai direto para o plenário. Agora, passada na Comissão de Constituição. De Constituição e Justiça, agora, acredito, vai para o plenário. Não, teoricamente ele iria para finanças, né? Ele é ADM, Saúde e Finanças. Administração e Finanças e Saúde. Vamos ver, de qualquer maneira a gente faz uma manifestação de apoio, pede aceleração, faz alguma coisa lá amanhã. Tá bem. Tá bom? Então, olha, foi muito legal a nossa terceira reunião, acho que vamos fazendo o possível e eu estou muito curioso por essa reunião da sexta-feira, que o secretário conversará com as entidades, vamos ver se a gente consegue mais alguma informação. Durante a semana, agora, nós vamos continuar pedindo a presença do secretário na próxima reunião do comitê e vamos pedir pela Comissão de Educação uma audiência pública e as várias coisas que eu já falei. Bom, então, não havendo mais... Quem falou? Eduardo Suplicy. Com respeito a como já está preparado o resumo das 2 primeiras reuniões e até amanhã ficará pronto desta terceira, quem sabe possa o presidente encaminhar aos representantes dos servidores para que eles comecem a reunião transmitindo tudo aquilo que foi sintetizado nestas 3 reuniões ao secretário de Educação e com a manifestação nossa, dos vereadores da comissão, de que consideramos muito importante todos os argumentos apresentados. É a sugestão que formulo aqui. Obrigado. Tá bom. Então, não havendo mais nada a tratar, nós encerramos mais essa terceira reunião. Muito obrigado pela presença de todos e estamos aí na luta. Eu acho que está bem bacana a nossa conversa, vamos conseguir vitórias. Um grande abraço para todos e até a semana ou durante a semana em edição extraordinária. Nós que agradecemos, presidente. Obrigada. Obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigada. Fui muito contemplada.